Então, pessoal, eu não sei se vocês já chegaram na minha parte, né, na aula, no curso, né? Então, assim, a gente já venho trabalhando com a nutrição comportamental já há bastante tempo, desde 2015. E, na verdade, a nutrição comportamental ela tem esse viés, na verdade, de conexão com o cliente, com o paciente. A gente faz um laço bem estreito, né, com os nossos pacientes. Então, essa conjunção de elementos, né, além do consultório, né, fazem muita diferença em relação a essa adesão. Né? Então, quando a gente fala da nutrição comportamental, não é só para a mudança do perfil do que é a dieta em si, né, de como é a mudança do comportamento alimentar dos pacientes, mas isso também nos favorece como empresas, porque a gente tem que entender, gente, que embora a maioria de nós possa ser ainda uma pessoa física, tá? Nós somos, sim, empresárias, somos, sim, pessoas empreendedoras, né? Nós gerimos um negócio que é o nosso consultório, né? Então, a gente tem que entender que o nosso pacientezinho querido, ele também é o nosso cliente pagante, né? Então, a gente tem que lembrar sempre desse pequeno detalhe, né? Porque a gente tem uma dificuldade muito grande de gerir esse negócio. Né? Então, enquanto a gente não observar o nosso trabalho como um trabalho que é um trabalho também de gestão, né? A gente começa a ficar para trás, né? A gente começa a ter aquela síndromezinha de vira-lata, porque eu sou nutricionista, ninguém vem aqui. Não é assim que funciona. Assim como o Jamile falou, né? Certas crises, certos períodos, todos nós vamos passar, todos os profissionais liberais vão passar. Então, não só o nutricionista, o médico, mas tem o nutricionista bombado lá e tal, tudo bem, gente, isso aí é 1% da galera, né? Então, assim, todos nós vamos passar, ainda mais, por exemplo, depois de pandemia, a gente na pandemia foi um aprendizado muito grande de como administrar essa carteira de clientes que a gente tem, né? A gente teve que reinventar as nossas formas de atendimento, principalmente no atendimento online, né? Então, quando a gente fala de adesão do cliente no consultório, na verdade, é a adesão do cliente ao tratamento, né? Então, de que forma que eu vou manter esse cliente, né? Que aí vai ser ou a criança, o adolescente, a gestante, né, a lactante. Então, assim, a gente tem um grupo, né, muito grande de pacientes para serem atendidos. Tá? Então, a gente tem que, em primeiro lugar, entender o nosso papel, tá, como gestores de um negócio. Tá? Então, essa vai ser a nossa parte importante, porque é diferente de ser o nutricionista apenas fazendo o nosso trabalho, de fazer a prescrição dietética, de fazer material, né? É mais do que isso. Então, se a gente tem auxílio, gente, melhor, tá? Então, eu acho sempre que é bacana ter estagiário, se você tem essa habilidade de gerir os estagiários também, né? De ter estagiário, de ter uma secretária boa, se você puder. Se não tem, é a gente mesmo. Eu jogo nas 11 e ainda fico na torcida, tá? Então, às vezes, assim, a gente tem que entender que esse papel, ele é um papel diferente, né? Do que aquilo que a gente está acostumado a fazer, que é fazer o plano alimentar, que é fazer lista de substituição, que é estudar bioquímica, que é estudar a fisiologia, tá bom? Então, vamos sempre lembrar disso quando a gente estiver trabalhando aí em consultório, tá? O que acontece, gente? A gente trabalha com um tipo de viés, né, que a gente chama de indústria do fracasso. Né? A dieta nada mais é do que uma indústria de fracassos. Tá? Olha que coisa mais louca, né? Isso eu estou falando em termos de gestão de negócio, tá, gente? Eu estou falando aqui como consultório rodando em si, porque normalmente, quando a gente vai atender alguém, a gente vai ver que essa pessoa já rodou alguns profissionais, a gente vai ver que essa pessoa já procurou informações em uma série de fontes que não são as fontes confiáveis, né? E o que se vende para as pessoas, né, na verdade, um monte de milagre, um monte de dica, né? Então, tem um monte de blogueira falando de como você deve alimentar seu filho, de como amamentar, de como fazer a dieta da gestante, enfim. Então, a gente vai trabalhar com uma concorrência que é estranha, né? Porque não é uma concorrência de um nutricionista para o outro, né? Obviamente, a gente já tem os próprios pediatras como os nossos concorrentes diretos aqui, tá? Mas, assim, a gente está lidando aqui com um nicho de mercado, né, que é alimentação, que é dieta, tá? Que é, na verdade, trabalhando com esse fracasso o tempo todo. Tá? Por que isso, gente? Porque o que a gente vende, né, o que a gente vê, a gente vende uma saúde que as pessoas não querem adquirir. A gente está vendendo algo que para as pessoas é muito complicado,
Por quê? As pessoas querem as soluções imediatas, né, sem que elas tenham um trabalho para fazer essas modificações, né? Então, por isso que a adesão dos pacientes ao consultório de nutrição, gente, é uma adesão muito difícil, tá? Então, isso não é algo que a gente possa falar que é uma falha do nosso trabalho em si, né? Poxa, fiz tudo tão direitinho e tal. O que aconteceu que a pessoa não retornou? O que aconteceu que a pessoa não aderiu? Poxa, fiquei 3 horas lá sentada fazendo um planejamento e a pessoa não retornou, né? Então, por que isso acontece? Porque, na verdade, a gente tem esse problema que é um problema conceitual, tá? Do que as pessoas entendem o que é dieta, né? Qual é o que as pessoas acham que vai acontecer com elas, né, quando elas forem ao nutricionista, né? O que as pessoas esperam na maioria das vezes, tá? As pessoas esperam isso aqui, principalmente o resultado ultra mega rápido, né? Então, assim, as gestantes, né, eu vou pegar aqui numa coisa específica que são as gestantes, né? A mulher, quando vai durante a gestação sendo acompanhada e tal, a expectativa dela é que isso aqui aconteça, tá? Que rapidamente, com o bebezinho ainda pequeno, ela vá ficar com essa barriga chapada de novo, mesmo que ela nunca tenha tido barriga chapada na vida dela, né? Então, assim, a expectativa sempre das mulheres, né, em relação a esse resultado estético, né, é um resultado que é muito, muito cruel da gente perceber, tá? Porque há uma expectativa de que ela vai, do nada disso aqui, ela vai se transformar numa mulher, né, sarada, né, uma mamãe sarada dessa da vida. Tá? Então, quando a gente fala de dieta do fracasso, a gente está falando de públicos que vão acabar sendo seduzidos, né, por promessas que são aquelas promessas idiotas, que a gente sabe que são idiotas, mas que para o público leigo pode fazer algum sentido, dependendo do nível da propaganda. Tá? Então, o que leva alguém, por exemplo, né, a gente tem uma concorrência que é um brinco magnético que emagrece. A gente tem um chá que elimina gorduras pelas fezes. Né? Aqui eu estou dando um exemplo na questão do emagrecimento, da parte estética, tá? Primeiro, né? Só para vocês entenderem que quando alguém fala em nutrição, né, o que vem em mente de uma forma imediata infelizmente, essa questão da estética corporal. Ninguém vai imediatamente procurar porque quer simplesmente saúde, né? Isso eu estou falando em público de mulheres, de uma forma geral. Quando são as mães levando seus filhos, aí é uma outra preocupação, tá? Mas assim, por exemplo, quando uma mãe vai levar uma criança obesa, ela está também querendo um resultado imediato, por exemplo, tá? Na verdade, todas as pessoas esperam resultados imediatos. Então, uma mãe que está vendo o seu filho, né, com pouco apetite, ela também quer um resultado imediato. Ela também vai buscar no Google, ao invés desse tipo de coisa, vai buscar lá uma suplementação que vai abrir o apetite da criança, né? Vai buscar essas soluções também nessa nossa concorrência que é o Google, que são os blogs de mães, que são os blogs de gestantes. Enfim, a gente tem uma série de concorrências aí de gente que fala assim, deu certo comigo, vai dar certo com todo mundo, né? Sem nenhuma ciência por trás disso, tá? Então, é por isso aqui, gente, por esse tipo de promessa, né, por esse tipo de propaganda enganosa, que a gente tem uma concorrência aqui que acaba, por vezes, esvaziando o nosso consultório, né? Então, a gente pensa no trabalho enorme que a gente tem, tá? Para concorrer com coisas, né, como essas aqui que eu estou mostrando, tá? Eu não sei se faz sentido isso para vocês, né? Mas assim, se a gente começa a pensar o quanto é difícil esse trabalho, né? Dá vontade até de desanimar, gente. Várias vezes eu falo assim, gente, eu vou largar tudo, né? Eu vou vender miçanga na praia, porque realmente é uma concorrência super desleal, tá? Então, a gente tem que entender que a gente trabalha com um nicho que já, assim, de antemão, ele já nos exclui ao invés de nos incluir, tá? Então, assim, isso aqui, gente, o que eu tô falando, tá? Não é uma coisa para desanimar, não, tá? Eu só tô falando isso para alertar, né? E para a gente começar a trabalhar nessa reversão desse processo, que até então era o processo comum, tá? Então, vocês vão ver que agora não é mais, né? A gente começou a conquistar um espaço, né, hoje, que é um espaço completamente diferente do que era há 5, 10 anos atrás, né? Eu sou formada há 24 anos, pessoal. Há 24 anos eu trabalho em consultório. Eu só trabalho em consultório há 24 anos. Eu não trabalho no hospital, não trabalho em posto de saúde, nada. Só em consultório, tá? Então, assim, eu posso dizer para vocês, de cadeira, né,
como é que é esse movimento, né, das pessoas chegarem a um consultório de nutrição. Tá? Hoje, principalmente, a gente vê que os pediatras já estão começando a soltar essa função que eles achavam que era deles, né, que era fazer a prescrição dietética da criança e tal. Então, assim, a gente já vê hoje um movimento completamente diferente do que era 5, 10 anos atrás. Ainda tem? Claro que tem. Né? Mas, de forma geral, a gente já consegue ver um espaço de mercado muito melhor para nós. Tá? Uma outra coisa que é importante também, por exemplo, os obstetras. Né? Os obstetras já trabalham também com um nutricionista junto, né? Já trabalham com essas indicações. Então, a gente tem hoje possibilidades, gente, muito grandes, tá? E uma coisa que eu acho que é importante da gente destacar, até para assim, que você comece a ter também uma criação de fazer uma formação de clientela, né? É ter contato com esses médicos, né? É sair distribuindo lá uma carta de apresentação tua e tal, dizendo quem você é, até para você conseguir já captar clientes, tá? Então, isso é uma coisa que é legal a gente já começar, né? Antes de fazer com que eles façam a adesão à dieta, né? Agora, chamar essas pessoas, né, para o nosso consultório, tá? Uma coisa que acaba acontecendo, gente, é que a outra concorrência nossa, né, é o estímulo e o impacto das propagandas. Né? Então, a gente já tem aqui também, né, é muito difícil a gente colocar uma voz mais alta do que essas. Né? A nossa voz ela tem uma limitação. Tá? E aí, quando a gente trabalha, por exemplo, na nutrição comportamental, né, a gente foca muito nessa questão de evitar restrições absolutas, a gente faz um trabalho, né, de mostrar a não dicotomia da dieta, ou seja, colocar essas permissões, né, que são necessárias para que haja adesão. Tá? Então, a gente não vai conseguir nunca ter uma voz mais alta, tá, do que todas as propagandas do mundo em relação a fast food, né, a comidas rápidas, de forma geral, né, de snacks, essas coisas todas. Então, o que a gente tem que entender aqui também que a gente vai ter que ter uma voz para pegar essas propagandas e transformar isso em algo a nosso favor. Tá? Então, isso é uma coisa importante porque de uma forma geral, as pessoas começam a falar assim, porque não pode, porque não vai, porque proíbe e tal. Quando a gente trabalha com nutrição comportamental, a gente evita essa lista de proibições muito extensa, tá, pessoal? Porque a gente sabe que isso não funciona, né? Que, na verdade, afasta o paciente. Né? O paciente se sente a parte daquilo que toda a sociedade está fazendo. Né? E é por isso que, às vezes, é difícil ele aderir à dieta, né? Quando a gente faz uma coisa de proibição muito grande, enquanto ele está recebendo esses estímulos de propaganda muito grandes. Tá? E, na verdade, são coisas que já estão arraigadas na sociedade. Né? Então, fica muito difícil da gente chegar e tentar ter uma não concorrência, porque a gente, na verdade, não vai concorrer com essas pessoas, a gente não vai concorrer com a iFood, por exemplo, tá? A gente está concorrendo aqui, na verdade, chamando essas pessoas para nós, tá? Isso é importante. Então, uma coisa que a gente já sabe, né, dentro do processo do comportamento alimentar, por exemplo, que a educação nutricional e a prescrição dietética de forma isolada, ela não é suficiente, pessoal. Né? A gente já sabe que isso não é o que prende. Saber não é fazer. Né? E aí, assim, isso sozinho, né, o fato da pessoa saber o que é um carboidrato, uma proteína, uma gordura, saber que ela tem que comer menos gordura, menos fritura, comer mais vegetais e frutas ao longo do dia, o fato dela saber disso não necessariamente vai fazer com que ela transforme, né, esses padrões alimentares, esses hábitos alimentares. Tá? A informação não muda comportamento. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa reforçar sistematicamente, né, esse passo a passo para mudar esse comportamento alimentar. Tá? Então, o nosso trabalho dentro de consultório também vai ser um trabalho de formiguinha, um trabalho de assim, esmagar com informações, mas não todas as informações ao mesmo tempo. Tá? Isso é importante porque, às vezes, a gente tem uma ansiedade, né, muito grande de querer que o paciente tenha material, né? A gente quer passar o máximo de informação possível numa única consulta. Né? E isso, gente, é um tiro no pé. Primeiro, porque ele não consegue absorver esse número de informações, tá? Ele não consegue ter ele não consegue absorver isso tudo. Né? E fora que, assim, na cabeça do paciente já peguei a dieta, né? Não preciso voltar lá, eu já tenho uma dieta, então eu não preciso retornar. Né? Então, num primeiro momento, gente, o que é importante já de antemão numa primeira consulta ou num primeiro contato com o paciente quando ele vai marcar? Tá? É importante a gente
dizer muito claramente o que é um tratamento nutricional, tá? Deixar muito claro qual é o nosso trabalho, de que forma que ele é feito, mostrar para a pessoa que isso requer tempo para captação, para que as pessoas tenham capacidade cognitiva, de compreensão de todo o conteúdo, para que isso seja incorporado no dia a dia e virar um hábito alimentar, né? E aí, assim, algumas pessoas usam estratégias diferentes, alguns nutricionistas, por exemplo, quando vão atender crianças, primeiro atendem os pais e depois vão fazer o atendimento com a criança. Eu não sei como é que o Jamile trabalha, por exemplo, mas algumas pessoas têm esse tipo de trabalho, mas é importante, antes de tudo, tá, mostrar para as pessoas como é que é isso, né? Tipo assim, o combinado não sai caro, sabe? De mostrar para as pessoas que tem que ter retorno, né? Que tem que ter uma frequência mínima de consultas para que esses conceitos sejam incorporados, para que isso faça sentido para quem está aprendendo, tá? Principalmente se o nosso público for criança, tá? Quando o público já é um público adulto e tal, já fica mais fácil, né? Porque ele já entende qual é essa necessidade, tá? É diferente, é um pouco diferente. Então, a gente precisa aqui, já de antemão, passar para quem está marcando a consulta, como é que é o esquema teu de frequência de retornos. Algumas pessoas, gente, fazem algo interessante. Em alguns momentos eu faço isso com algumas pessoas, que não é pacote de consulta, tá, gente? Esse negócio de pacote não funciona, tá? O que a gente pode fazer é um tratamento fechado, né? Um tratamento com uma frequência mínima. E aí, assim, isso é uma forma de adesão muito legal, porque o paciente meio que se obriga, né, a voltar dentro daqueles, sei lá, 6 retornos, 3 retornos. Você pode fazer um programa, né, um programa nutricional, tá? Em que você consiga manter a frequência desse paciente ao longo de um tratamento, tá? Então, você pode fazer um programa que tenha 3, 6 sessões, ou um programa que tenha 12 sessões e a pessoa paga no cartão, por exemplo, e vai dividir isso em vezes ao longo do ano, tá? Então, isso sempre com um contratinho, tá, gente? Sempre legal isso. Por quê? Uma grande falha nos programas de nutrição, né, justamente por falta de malandragem nossa de gestão, tá? A pessoa começa a desmarcar, começa a remarcar, né? Então, aí, assim, olha, teu retorno está programado para X dias, né? E aí a pessoa não desmarca em cima da hora e tal, aí fica com aquela consulta e você perdeu o seu horário, tá? Então, é bem importante que, se você fizer programas nutricionais, né, fazer um contratinho, explicar isso à parte da consulta, tá, gente? Não precisa fazer isso durante a consulta, mas oferece esse serviço de acompanhamento nutricional. Isso é muito legal, porque isso é uma forma de aderência, né? Uma forma de manter o paciente no tratamento bem interessante, tá? Então, assim, às vezes vem a gestante e ela quer fechar, de repente faz um preço mais convidativo, com um desconto, se ela quiser fechar isso para durante toda a gestação, entendeu? Então, é bem legal. Isso é uma forma muito, muito interessante de você criar essa conexão e manter o paciente ali com você. Ah, Simone, mas como é que eu vou saber em quanto tempo eu vou precisar para o tratamento? Gente, nenhum tratamento nutricional, né, a gente consegue fazer em menos de 3 meses. Né? Então, assim, se você tem alguma dúvida sobre qual é a frequência, né, 3 meses é uma frequência mínima, tá? Para a gente conseguir fazer esse plano de aderência. Uma coisa que é importante de colocar nesse contratinho, gente, que ele é intransferível, tá? Às vezes quando eu faço o programa nutricional, né, o plano nutricional, como você queira chamar, mas não chama de pacote, tá? Não chama de pacote porque não é bom, não é um nome, como é que eu vou dizer, não é um nome legal de colocar, porque assim, você faz pacote de massagem, você faz o pacote de consulta, é um pacote? Mas a gente pode botar um nome mais legal, tá? Uma coisa que é importante é falar que é intransferível, tá? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu não vou fazer mais, aí meu marido vai fazer. Ou seja, você tem uma consulta de primeira vez nova para fazer. Não é isso. A ideia do programa nutricional, né, é fazer com que a pessoa seja acompanhada, né? E não consultas avulsas que qualquer um vai lá e vai utilizar, porque as pessoas pedem isso. Estou falando porque acontece, tá?
eu não quero mais que o meu filho mais velho faça, eu quero que o caçula que faça. Aí você vai ter que fazer uma nova anamnese, vai ter que fazer... Então, ao invés de ter uma consulta de retorno, né, fazer um acompanhamento, você vai ter que fazer tudo de novo. Então, é bem importante deixar isso claro. Faça isso por escrito, pede para a pessoa assinar, ler com calma e tal, pensar, ela não precisa fechar no mesmo dia, tá? Mas isso é uma forma importante de você conseguir manter alguma aderência, tá? Aqui, gente, eu quero mostrar para vocês um estudo, tá? Com 74 pacientes em diálise. Ou seja, gente, um paciente que está em diálise, né, é um paciente que está com risco iminente ali, né, com a vida em jogo de uma forma muito clara, tá? Para essas pessoas, né, nesse estudo aqui específico, tá, a adesão à dieta, tá, é em torno de 6,7%, foi em torno de 6,7%, tá? 93,3% nesse estudo, gente, abandonou o tratamento, abandonou a dieta, tá? Isso com risco de vida iminente, né? Por que eu quis colocar esse estudo de forma específica, gente? Para você entender que se a pessoa com risco de vida abandona a dieta, você imagina uma pessoa que não está com risco, né? Então, assim, são poucas as pessoas que têm uma aderência importante, tá? Então, tudo bem, o acompanhamento era por 11 meses e tal, era um tratamento longo, mas, assim, o risco é muito grande, gente, um risco de vida muito grande. Então, só tô sinalizando isso para vocês verem quanto é difícil, de fato, o paciente ficar ali frequente nas consultas, tá? Em geral, aqui tem um outro estudo, né, uma avaliação de adesão à terapêutica nutricional. Cara, 80% de desistência de adesão. É muita coisa, gente, é muita coisa. As pessoas acham mais difícil fazer uma dieta. Tem um outro estudo que agora eu não coloquei aqui para vocês, mas tem gente que coloca que é mais difícil fazer dieta do que parar de fumar, por exemplo, tá? É mais fácil fazer um paciente aderir a um programa de exercícios do que ele aderir à dieta de uma forma mais frequente, tá? Então, é só para vocês entenderem por que a gente está trabalhando essa questão da adesão, tá? Porque desistir é muito fácil, tá? E aí, a desistência, eu falo sempre que eu sou uma pessoa absolutamente privilegiada nisso, sabe? Porque eu tenho pacientes muito fiéis, graças a Deus, tá? Obviamente que não é 100% fiel, né? Não são 100% dos pacientes que são fiéis. Mas, assim, eu posso dizer que 80% dos meus pacientes me abandonam, mas voltam para mim, tá? Então, assim, a sua presença, ela tem que ser uma presença muito, muito imponente na vida dessa pessoa. Essa pessoa tem que ver em você, né, essa personificação do nutricionista. Quando alguém pensar em nutricionista, tem que pensar em você. Tem que pensar na sua imagem. É você que tem que ser a referência, né? Então, assim, se a pessoa passou uma vez por você, ela tem que passar sempre por você, tá? Eu quero deixar isso muito claro para vocês, porque claro que o paciente vai procurar outro nutricionista ao longo da vida, vai! Pode acontecer? Pode. Mas se você faz um trabalho realmente significativo na vida desse indivíduo, é difícil dele esquecer você, tá? Então, a gente trabalha na nutrição comportamental, a gente trabalha muito essa questão da significância do trabalho, tá? E o que é essa significância? É isso que a gente vai ver a partir de agora, tá? O que influencia, né, esse nível de adesão à dieta, tá? O primeiro ponto, gente, é a gente tentar reduzir essas lacunas entre o que é a dieta atual desse paciente, tá, e uma dieta ideal, tá? Quando a gente trabalha com aquela questão de corta tudo e começa tudo do zero, né, é muito mais difícil de você conseguir manter a adesão, tá? Então, em alguns casos, você só numa modificação qualitativa, em algumas inserções de qualidade, né? A gente conseguir modular horários, por exemplo, né? Fazer transformação de algumas refeições, isso, gente, já dá um resultado e já faz com que o paciente já entenda que aquilo ali é possível de ser feito, tá? Essa que é a nossa missão, tá? Tentar transformar essas lacunas, ao invés de fazer aquela visão dicotômica, né, do certo e errado na dieta, né, ao invés de fazer simplesmente, né, uma coisa de aqueles dois caminhos, né, aquela imagem clássica, gente, da dieta, né, que é a pessoa segurando um hambúrguer e no outro lado um prato de salada. Tá? Essa imagem, né, dicotômica é uma imagem que a gente tem que tirar, porque essa imagem é uma imagem que, assim, simplesmente acaba com essa adesão, porque as pessoas não se sentem capazes, né, de abrir mão do seu fast food, por exemplo, ou de comidas gostosas e tal, para viver uma vida, né, comendo verduras e legumes e carnes magras, entendeu? Nem a gente faz, gente. Então, é importante a gente colocar isso, né? Também se humanizar, tá? A gente tem que parar de ser a super-heroína aqui, né, de que como é que as pessoas veem o nutricionista, né?
As pessoas veem o nutricionista como uma pessoa que come de forma perfeita, né, de que faz todas as refeições. Vocês fazem? Tem hora que, né, o negócio não encaixa tão bem, né? Então, a gente tem que também mostrar esse lado humano, né, de que a gente também gosta de tomar um sorvete, né? Então, assim, é importante a gente colocar essa dieta atual, né, dentro dessa dieta ideal. Ou vice-versa, a dieta ideal dentro da dieta atual, tá? Então, isso que é importante, a gente tentar reduzir essa diferença entre elas, tá? Esse é um primeiro ponto. Outro fator que influencia, gente, é o seguinte: as pessoas têm péssimo hábito de leitura. As pessoas têm um analfabetismo funcional absurdamente grande, tá? As pessoas hoje, quando a gente fala principalmente de rede social, por que o Instagram é uma rede social de tanto sucesso? Porque as pessoas querem ver imagens, né? As pessoas têm preguiça de ler, as pessoas não têm hábito de ler. Quando eu coloco uma dieta simplesmente de uma forma descritiva, como essa, com uma aparência de documento, né? Com um documento com regras, gente, isso estimula alguém a ler o seu plano alimentar? Não. Né? Então, se você coloca um negócio como se fosse um documento, gente, é como se fosse manual, né, de eletrodoméstico. Alguém lê manual? Eu não leio manual, eu vou lá tentando cavucar e entender. Mas, assim, quando a gente coloca o plano alimentar de uma forma muito descritiva, muito documental, a tendência é que as pessoas não leiam, tá? Gente, acontece muito de eu fazer um planejamento e a pessoa nem abrir o arquivo que eu mandei, ou de não tirar a dieta de dentro do envelope. Depende se você vai mandar por e-mail ou se você já entrega na hora, aí depende de cada um, tá? Mas tem gente que simplesmente não abre, né, a dieta, tá? E aí, isso já fala muito sobre o grande trabalho que a gente vai ter que ter, porque o nosso trabalho vai ter que ser grande, tá? A boa notícia é que a gente vai fazer esse trabalho grande que vai poder ser usado por muita gente, né? A gente vai poder usar esse material, né? Vai poder replicar esse material de uma forma maior. Gente, não substitui o planejamento calculado, tá? Entenda bem. Não há uma substituição disso. Na nutrição comportamental, como a gente trabalha muito com essa questão do mais importante, a forma que se come, do que apenas aquilo que se come, né? A gente trabalha muito isso. As pessoas acham que a gente não prescreve dieta, a gente prescreve. Só que a prescrição, gente, ela tem que ser uma prescrição, né, que chame a atenção, né, que a pessoa tenha gosto de ler, que seja atraente. Então, assim, pensa o seguinte: você está concorrendo com as informações do Instagram. Você está concorrendo com o TikTok, cara. As pessoas agora não querem nem mais uma imagem. Você tem que ficar fazendo videozinho com dancinha. Assim, se depender disso, gente, eu encerro minha carreira aqui, tá? Porque eu acho muito legal quem faz, quem consegue e tal. Então, assim, eu, como sou uma pessoa muito analógica, quer dizer, tem uma formação analógica, é difícil a gente ir acompanhando essa evolução das pessoas. Então, entende que as pessoas não querem ler, as pessoas querem ver dancinha, as pessoas querem querem escutar uma musiquinha, um meme engraçado. Então, evita que o teu planejamento tenha só essa cara, tá? Ele pode ter essa cara? Pode, mas ele tem que ter essa cara também. O resto todo, vocês vão ter que fazer a parte, tá? Só para vocês entenderem como às vezes é difícil o nível de compreensão, eu vou contar um caso aqui que aconteceu comigo há uns anos atrás. Eu trabalho com nutrição esportiva, né? E aí eu prescrevi para um paciente, um adulto de 27 anos, um homem de 27 anos, prescrevi no café da manhã uma vitamina com hipercalórico, leite, fruta, né? Um sanduíche com queijo, pão, presunto, enfim. Eu tô colocando aqui as opções que eu coloquei. E aí, passei o planejamento, dias depois o cara me liga: doutora, eu queria saber se esse hipercalórico que a senhora passou para mim é esse mesmo, porque eu acho que a dose está errada. Aí eu falei: ué, mas por quê? O que aconteceu? Ele falou: não sei, ficou muito grosso, tive que comer de colher, e aí não foi legal, eu não gostei. Eu falei: cara, mas aí eu fui até olhar, né? Eu falei: gente, fiz alguma coisa errada, coloquei alguma coisa errada. Eu falei: mas eu falei: quantos medidores você colocou? Eu coloquei um medidor só. Eu falei: pô, mas por que ficou grosso desse jeito? Tentando entender, né? Aí ele falou: ficou difícil de bater no liquidificador e tal. Gente, o cara pegou o leite, o hipercalórico, a fruta, o pão, o queijo, jogou tudo dentro do liquidificador. Na cabeça dele era para liquidificar também o sanduíche, tá? Obviamente, né? Então, assim, eu não consigo nem imaginar como ficou aquela mistura daquele cara, né? Mas, assim, era tão óbvio para mim que uma vitamina é uma coisa e um sanduíche é outra, e estavam em duas coisas diferentes. O cara era um cara instruído, bancário, 27 anos e tal.
para mim era tão óbvio, mas para o paciente não era óbvio. Então, às vezes, a gente tem que entender que as pessoas têm dificuldade de compreensão, tá? E é por isso que é tão importante essa habilidade da comunicação, tá? A gente tem que ter essa habilidade. Então, entenda sempre isso. As pessoas não têm hábito de leitura, as pessoas não sabem interpretar. Vocês sabem disso, né? O que mais que influencia nesse nível de adesão dietética, tá? Essa interpretação de texto, né? Por exemplo, gente, uma leitura de lista de equivalente, lista de substituição. Gente, eu tenho gente muito, assim, muito inteligente que não consegue entender uma lista de substituição, tá? A gente tem que explicar isso, né? Se você trabalhar com lista de equivalente, com lista de substituição, você tem que sentar para explicar, tá? Eu já cometi esse erro inúmeras vezes, né? Achando que as pessoas iam entender aquilo que estava escrito ali, mas as pessoas não entendem, tá? Um outro fator, por exemplo, a gente evita, para ser uma questão muito prática, né? Pelo menos nos meus planejamentos não costumam ter pesagem, balancinha, nada disso, tá? Mas tem gente que precisa disso, tá? Então, ensina como faz, tá? Isso é importante, gente, porque as pessoas têm, às vezes elas precisam ser orientadas na minúcia, tá? Você acha que é muito óbvio, mas para ele não é. O excesso de informações, que foi o que eu falei para vocês, tá? Cuidado com essa coisa de tanta informação, a gente quer colocar um monte de receita, quer dar sugestão de cardápio, tudo de uma vez só, né? Não é que a gente não possa fazer, mas cuidado com o volume, né? Porque às vezes o paciente também vê um volume muito grande de documentos ali para abrir, de papel para ler, ele também fica desesperado e não quer ler, tá? Então, assim, é bom, por exemplo, fazer um cardápio para a semana, tá? Por exemplo, se você trabalhar com cardápios. Faz um cardápio que seja bonito, um cardápio que seja... É fácil hoje a gente fazer isso no Canva ou fazer no PowerPoint e tal, fazer uma coisa atraente. Por quê, gente? Porque senão fica que nem a grade de horário de colégio, né? Para ele, essa interpretação de que aquilo ali é mais uma obrigação, a pessoa não lê, entende? Então, são coisas assim, são detalhes tão ridículos, que parecem tão ridículos, mas que fazem muita diferença na adesão, tá? Outra dificuldade do paciente, compreender porcionamento. Então, mostra, em uma consulta, trabalha só porcionamento com ele, tá? Mostra para ele como é que são as porções, mostra a colher, mostra o tamanho de prato. Isso, gente, faz com que ele vá para a próxima consulta. Se cada consulta sua for uma consulta com uma aula diferente, né? Então, assim, a gente trabalha com educação nutricional, não é isso? Se você faz a mesma aula todos os dias, você vai precisar ir à segunda aula? Não, né? Então, se você já sabe o que vai acontecer, você não precisa voltar. Esse que é o problema da adesão. Quando as consultas são todas iguais, o que são consultas iguais? Oi, tudo bem? O que aconteceu? E aí, conseguiu fazer o planejamento? Vamos pesar, vamos medir e tal? Acabou. Aconteceu alguma coisa diferente? Como é que foi o intestino? Acabou o assunto. A pessoa não se interessa por isso. Isso são informações interessantes para nós, não para eles. Entende? Então, por isso que a gente precisa fazer de cada consulta, tipo assim, cada consulta um show, sabe? É um show inédito, é mais ou menos isso. É importante que assim, a pessoa espere pela sua próxima consulta, porque na próxima consulta ela vai aprender uma coisa nova. Inclusive, você já pode fazer esse gancho, né? Quando terminar a consulta, falar assim, na próxima consulta a gente vai ter uma novidade. Cara, isso já desperta na pessoa uma curiosidade e uma necessidade de aparecer lá, tá? Então, é importante você pode ter, por exemplo, mais ou menos um roteiro de coisas que você pode explorar, né? Então, assim, um dia eu vou explorar porcionamento, outro dia eu vou explorar a lista de substituição, outro dia eu vou explorar como congelar, outro dia eu vou explorar quais são as coisas para merenda, né? Então, assim, você pode fazer assim, vários temas diferentes, né? Para ir explorando com esse paciente, né? Obviamente, durante a consulta, você vai ver qual é a necessidade premente do paciente naquele momento, tá? Mas é importante a gente tentar criar essa metodologia nova. Quando se trabalhar com criança, né, a gente vai ver mais para frente, trabalhar com materiais que sejam interessantes. Um dia vai trabalhar com teatrinho, com fantoche, contando história, pintura e tal. Isso são coisas interessantes e a criança mesmo vai pedir, por exemplo, para os pais para ir à consulta, né? Para quem vai trabalhar com criança, né, gente, é importante ter todo o material mais lúdico do que nunca, tá? Mais do que qualquer outra área, tá? Mas assim, ter, por exemplo, numa consulta, uma leitura de rótulo, tá? Então, assim, isso tudo, gente, além de prender o paciente, né, nas consultas, favorece a adesão à dieta, né? Ele vai aprender de fato como fazer, né? Ele vai entender
qual é o papel daquilo tudo, né? Não é uma regra para seguir apenas, ele está entendendo o que está acontecendo. Tá? Então, para que haja essa adesão, a pessoa precisa entender e fazer parte daquilo. É um trabalho participativo, né? Então, quando a gente trabalha na nutrição comportamental, é importante a gente ir tentando entender quais são as queixas desse paciente, quais são as dificuldades maiores que ele teve, se ele já fez um tratamento anterior, por que ele abandonou o tratamento, por que ele não deu continuidade. Isso é uma pergunta importante da gente fazer, né? Se a pessoa já fez um tratamento nutricional antes, né? E perguntar qual foi o motivo dele não ter continuado. Tá? Por quê? Porque a gente vai evitar aquele erro. Né? Então, se você já se liga qual é a dificuldade que a pessoa tem, né? A gente já evita que esse erro seja repetido. Tá? Então, é importante a gente ter essa ligação também. Quais os outros fatores que influenciam esse nível de adesão? Tá? A dificuldade em resistir às tentações, né? Lidar com a dieta em momentos de estresse e ansiedade, por exemplo, ou um nível de trabalho muito grande. Por exemplo, a gente vai ver mais para frente, né? Mudanças de rotina muito grandes numa gestante, né? No puerpério também. Tá? Complicação, né, e sintomas de algum tipo de doença. Então, por exemplo, uma gestante que começou a ter complicações durante a gestação, né, que precisa de um repouso absoluto, por exemplo, aquilo já começa a perder, ela começa já a perder essa motivação de continuar na dieta e tal. Então, assim, isso é importante, gente. Foi uma coisa que aconteceu até, assim, com alguma frequência para mim durante a pandemia, né? Eu tive umas 3 gestantes que tiveram gestações complicadas e que, assim, a gente continuou o tratamento online, né? A gente fez o acompanhamento online para que elas mantivessem as suas consultas, porque não podiam sair de casa, não sei o quê. Então, assim, às vezes essas complicações e sintomas você só vai saber se perguntar. Então, por isso que a gente vai ver mais na frente como é que a gente vai saber o que fez a pessoa abandonar. Às vezes a gente não está sabendo o que aconteceu, né? Outro fator que influencia, tempo de compra, tempo de preparo, né? Quem vai preparar, tá? Tem gente que não sabe cozinhar, não gosta de cozinhar e tal. Então, são fatores que prejudicam muito a adesão dietética. Então, qual é o nosso trabalho, gente? Nosso trabalho é solução de problema, tá? Então, assim, não é só prescrição da dieta. Nosso trabalho é tentar aqui resolver esses problemas principais, né? Então, é importante a gente saber quais são esses fatores, tá? Justamente para a gente perguntar exatamente o que está dificultando a vida dele, tá? Os hábitos arraigados, né? Então, assim, a dificuldade grande que as pessoas têm, né, é porque vem com o hábito de vida inteira, né? Ou então, por exemplo, quando vai uma criança ou um adolescente, tá? O hábito da família influenciando diretamente no hábito daquela criança, daquele adolescente, e aí, assim, é algo que normalmente faz com que haja o abandono, porque a família não adere ao tratamento junto. Né? A família tem que aderir ao tratamento junto com a criança ou com o adolescente, porque senão a gente não anda, né? Senão o nosso trabalho não evolui. Então, eu estou colocando aqui quais são esses fatores para vocês já se ligarem e toda vez que perceber que o paciente está indo embora, tentar entender qual desses fatores que está influenciando, tá? Outros fatores que influenciam, terceirização da responsabilidade da alimentação da criança e do adolescente. Tá? Essa terceirização, gente, por exemplo, normalmente as mães que têm empregada, que tem babá, que tem cozinheira e tal, elas colocam isso na mão dos funcionários e elas não sabem administrar isso, né? Os pais não sabem administrar isso, né? Pais separados, por exemplo, não conseguem aderir porque quando está com a mãe é uma dieta, quando está com o pai é outra, criança, né, não consegue manter um padrão. Tá? A habilidade de aceitar os alimentos. Então, assim, a gente vai ter que trabalhar esse desenvolvimento da prova, né, de experimentar né, os alimentos novos e tal. Isso é bem importante. Quando a gente já falou, né, do puerpério e gestação complicadas, né? Então, imagina, gente, uma mulher na primeira gestação dela, né, com todas as novidades, né, de um bebê na casa, tá? Como essa mulher vai conseguir? A mulher não consegue nem às vezes tomar banho, não consegue nem fazer cocô, que dirá, né, fazer uma dieta adequada. Então a gente tem que tentar fazer com que se torne possível um mínimo de alimentação bacana para ela. Né? Então isso é um fator de abandono do tratamento muito grande. No puerpério, às vezes assim, eu só vou ver a mulher depois que o neném já está com 6 meses. Né? Só na hora do desmame que eu vou ver a mulher de novo. Tá? Mas, assim, eu tento sempre manter esse vínculo, né? E aí, como é que tá? E aí elas mandam foto do bebê e tal. Ah, mas tá muito complicado, não tá dando para ir aí. Tudo bem que ela não vá, mas que ela não perca de vista, né? O processo da educação nutricional dela, tá?
a outra dificuldade é essa capacidade de gerir o contexto de comer, né? De comer fora, a refeição em família, esse caso que eu falei para vocês, né? De pais separados, por exemplo, ou criança que estuda em colégio integral, né? Em que os pais não têm muita gerência sobre o que as crianças comem. E aí, mas tem nutricionista na escola. Ok, tem nutricionista na escola, mas se o pai e a mãe não forem lá para falar, olha, meu filho está em acompanhamento nutricional, ou colocar você em contato com o nutricionista da escola para ter mais atenção, né, em relação ao seu cliente, né, ao seu paciente, cara, não vai adiantar nada, né? Então, assim, a gente sabe que em creche, em escola, né, vai ter, na merenda, vai ter biscoito recheado, dependendo da escola. Né? Vai ter só biscoito recheado, bebida açucarada, infelizmente. Vai depender lá do contrato da creche, né, com o nutricionista e tal. Então, a gente sabe que tem uma dificuldade aqui de comunicação. Então, gerir esse contexto do comer, tá? É muito importante. Então, a gente tem que estar ligado nisso. Não é só aquilo que não é tanto de carboidrato, tanto de proteína, tanto de gordura. Não, gente. Olha quanta coisa em volta. Tá? Quando a gente trabalha em nutrição comportamental, a gente está trabalhando todo o entorno, né? todo o ambiente do comer. Né? Não é só a distribuição dos nutrientes. Tá? Vocês estão com alguma dúvida? Estou falando muito rápido? Tá ruim para vocês? Me contem, tá? Podem me interromper se estiverem querendo falar alguma coisa. Então, gente, aqui eu coloquei nos quadrinhos, né, como a gente vai melhorar isso? Né? Como é que a gente vai melhorar essa adesão? Aumentar a conscientização e as informações sobre a adesão, como eu falei no início, né? Como é que é o tratamento nutricional, explicar como é isso, tá? Fazer o controle dos estímulos, apresentar sugestões, né? Apresentar sugestão de cardápio, sugestão de comportamento quando comer fora, por exemplo, tá? Tentar ter esses lembretes de adesão, a gente vai ver lá mais para frente, reavaliar esse ambiente, tá? Então, assim, a gente tem que reavaliar o ambiente, saber se a empregada está sendo colaborativa, se tiver, né? Se a avó está sendo colaborativa, se o avô está sendo colaborativo. Isso é importante, a gente tentar mapear, né? Quando a gente trabalha com criança, por exemplo, tentar mapear esse ambiente, né? A escola, tudo isso é importante, tá? Quando fazer essa avaliação autorreavaliação emocional e cognitivo relacionada à adesão. Perguntar para a gestante ou perguntar para a mãe, perguntar para o adolescente, por exemplo, né, como é que ele percebe essa evolução, se ele está gostando daquilo, qual é a dificuldade, o que ele quer mudar, tá? E aí a gente vai firmando um compromisso para que a pessoa tenha autonomia alimentar, gente. A gente vai ficar o tempo todo reforçando, né, essas melhoras que ele vai tendo. São melhoras pequenas, às vezes, não precisa ser necessário. A gente não trabalha olhando só para composição corporal, para peso, não é nada disso. É claro que isso é um dado avaliativo, tá? Mas a gente não olha só para ele, tá? Então, assim, tentar dar incentivo, apoio social. Então, assim, tem uma coisa que é interessante, gente, eu não sei se vocês já trabalham na área e tal, mas assim, por exemplo, me convidam para ir para as festas, né? E eu gosto de participar, né? Como se fosse a professora da escola, sabe? Tem hora que eu me sinto assim, a professora da escola, né? Me convidam para ir. E isso é importante a gente fortalecer esse relacionamento. E aí, gente, uma coisa que parece bobagem. Gente, cartãozinho de aniversário, parece idiota, né? Então, assim, fazer lá na planilha de vocês, tem, por exemplo, quem usa Web Diet ou qualquer outro tipo de aplicativo para cálculo da dieta, por exemplo, né? Eles têm lá os lembretes de aniversário, né? Cara, isso é uma coisa, assim, é um mimo, tá? Gente, eu mando cartão de aniversário para paciente que não vai na consulta há 5 anos, mas eu nunca esqueço o aniversário dessa pessoa. Claro que o Facebook também ajuda, tá, gente? Eu gosto de ter paciente no Facebook que ajuda a lembrar também dos aniversários. Mas, assim, é só para vocês entenderem que isso cria vínculo. É importante criar vínculo com o paciente, que não seja só a questão do nutricionista-paciente, entende? Tá? A gente precisa fazer com que haja um alívio, tá, do drama de não aderir à dieta. Então, porque as pessoas chegam assim, ai, você vai me matar, eu fiz tudo errado, ai, eu não vou voltar em você porque você vai puxar minha orelha, porque eu fiz tudo errado. Gente, quem nunca escutou isso? Né? O paciente faz um drama horroroso, ai, porque você vai me matar. Eu sempre assim, gente, eu sou uma serial killer, praticamente, né? Porque todo paciente acha que eu vou matá-los, né? Assim, porque ele não fez o planejamento. Então, assim, a gente ainda tem essa imagem, né, do policial, do juiz, sei lá do quê, né? De que vai torturar a pessoa, de que é um carrasco, alguma coisa assim, tá? Então, um outro fator que é importante é essa libertação social, né? Mostrar que ele pode comer fora, né? Então, mostrar essa flexibilização sem ter esse lance do dia do lixo, por exemplo, que as pessoas agora, né, aderem a essa coisa de dia do lixo, mostrar,
né, o quão nocivo é chamar comida de lixo, né? Então, isso tudo, gente, são coisas que são pontuais, mas que são importantes da gente saber para conseguir fazer com que essa aderência fique maior, tá? E aí, o que é importante aqui é essa habilidade de comunicação, né, durante a consulta. Então, não é só o que você vai falar, mas é o sorriso, o tom de voz, o gesto, a postura, né? Às vezes você vai tirar a mesa e vai sentar do lado do paciente, principalmente paciente que está muito emotivo e tal. Uma outra, se você vai trabalhar com criança, gente, sentar na altura dessa criança, o olho no olho com essa criança, tá? Não precisa ficar falando tati-bitati, não precisa nenenzinho, nada disso, tá? Mas direcionar o diálogo para a criança, isso é bem importante. Perguntar para a criança, você sabe por que você veio aqui, né? Porque, principalmente, gente, por exemplo, se você vai trabalhar com crianças obesas, tá? A criança já traumatiza de ir no nutricionista, tá? Ir para o nutricionista é uma coisa traumatizante para pessoas que a vida inteira vão fazer dieta, tá? Por isso que o nosso trabalho, se você é o primeiro nutricionista da vida de alguém, né? Você tem que ter essa imagem muito amigável, tá? Empatia, gente, é demonstrar confiança, sabe? Então, assim, o que a gente chama de comunicação não violenta é essa comunicação empática, tá? Então, não adianta você ter um conhecimento técnico maravilhoso se você não se dispõe a ouvir o seu paciente, né? Ou se você não sabe transformar essa linguagem técnica em algo didaticamente possível para ele entender, tá? Então, essas são habilidades que a gente tem que desenvolver. Uma coisa que é importante, gente, é ser flexível, oferecer opções. Se o paciente não gosta de uma coisa, vamos substituir por outras. Cita exemplo de como que ele pode fazer essa modificação. Estimula a curiosidade, por exemplo, se for uma criança, né? De onde que vêm os alimentos. Pede para fazer pesquisa para a próxima consulta, sabe? Então, assim, a educação nutricional, né, com a forma da palavra em si, né, ela tem que ser feita de uma forma realmente educativa, tá? Ter livro colorido, por exemplo, se você trabalhar com criança, né? Mostrar recompensa. A recompensa, gente, não é comer um doce se fizer, né? Se comer a salada, por exemplo. Não é esse tipo de recompensa, tá? O tipo de recompensa que a gente fala aqui é de mostrar o resultado como algo bom. Olha só como reforçar essa eficácia do aprendizado, tá? Quando a gente fala com gestante, com a mãe, por exemplo, essas recompensas são outras, né? A recompensa de uma mãe de ver a evolução do seu filho crescendo, ganhando peso, né? Fazendo um ganho de estatura, gente, para uma mãe isso a recompensa é essa, né? Então, assim, você tem que mostrar isso para ela, para que ela leve a criança, né, nas outras consultas e para que ela também faça a adesão a um tratamento nutricional, tá? Listar com o paciente para que ele veja através de imagens, né, utilizar ferramentas digitais, criar material educativo atraente. Então, gente, aqui eu coloquei alguns exemplos de materiais, né, que tem na internet que vocês podem comprar, né, ou que vocês podem desenvolver, tá? Eu sou uma pessoa meio mão de vaca para ficar comprando muito material, então eu gosto de fazer meus materiais, tá? Mas se você não tem nenhuma habilidade, né, já tem coisas para vender em velcro, né, em feltro e tal, que são muito legais de a gente utilizar, tá? Aqui eu coloquei mais ou menos alguns materiais, alguns impressos. Vê como é diferente, gente, com uma imagem atraente, mostrando qual é o alimento, ao invés de só escrever o que ele é, né? Num lanche, por exemplo, se eu mostro o que é, não fica mais fácil dele gravar essa informação, né? Que ele vai saber quais são esses lanches que ele pode ter, se ele estiver aqui na rua, por exemplo, tá? O tamanho das porções, é legal que a gente mostre o que é uma colher de sopa, o que é uma colher de sobremesa, o que é uma colher de chá, uma colher de café, porque as pessoas não sabem. Aí a gente coloca isso na lista de substituição e a pessoa não sabe qual é a medida caseira, tá? Então, é importante a gente colocar isso de uma forma atrativa, tá? Então, assim, aqui, por exemplo, coloquei de que forma que ela pode montar o prato. Eu tenho, gente, essas imagens, tá? Em quartos ou em terços, né? Que aí eu vou montando no prato com o paciente, até no próprio computador, tá? Então é legal vocês, assim, criarem formas de você criar um prato ideal, pode ser com figurinha recortada para ele montando o prato. Então você pode fazer mil coisas aqui com esses materiais atraentes. Não tenho dinheiro, não tenho tempo e tal. Gente, canetinha, post-it, já chama atenção, sai do preto e branco da prescrição, tá? Então isso já fica colorido, né? Materiais como os mockups, que são esses alimentos em tamanho natural nas porções e tal,
é muito interessante que a gente tenha eles aqui né, no consultório. Ah, Simone, não tem dinheiro. Gente, um kit desse custa R$ 1.000 e poucos. É caro, não é uma coisa barata, né? Então, assim, se você não pode ter isso, gente, imprime, coloca em papel, sabe? Isso, assim, essa restrição orçamentária não pode deixar a gente sem criatividade, né? Quanto menos dinheiro, mais criativo a gente fica. A verdade é essa, né? Eu me tornei uma pessoa extremamente criativa, porque principalmente porque está começando no consultório, que não tem dinheiro para investir e tal. Assim, tem empresas que têm materiais já prontos, como a Menina Viva, que tem materiais prontos, mas, gente, não precisa nada disso. Papel, canetinha, post-it, isso tudo já faz alguma coisa, lapiseira para as crianças desenharem, isso já faz já dá um impacto. E aqui, gente, eu não estou falando de criança só não, tá? Eu estou falando de adulto, estou falando de mãe, estou falando, né, da gestante, eu estou falando de adolescente, tá? Todo mundo se impressiona com material colorido e diferente, tá? Eu me impressiono, você se impressiona, então isso é bem importante para tirar a gente do preto e branco, tá? Novamente aqui, listas, tópicos, imagens para prender atenção, né? Como é que qual é a sua evacuação, como é que é? Ah, eu faço cocô, não faço cocô? Gente, entender como é a evacuação, né? É importante. Mostrar, por exemplo, para uma pessoa como é que são os lanches que ela pode levar, o tamanho da porção, né? Isso aqui, gente, essa informação, se você passou essa informação durante a consulta, ele não vai abrir a dieta. Ele não precisa, porque ele já sabe o que ele tem que fazer, tá? Por isso que é tão importante a imagem. Infelizmente, nos tempos de hoje, gente, as pessoas não leem, tá? Aqui, por exemplo, eu faço muitos e-books, né? Além do e-book, eu gosto muito de fazer apresentação para celular. Tem isso no Canva, né? Que a pessoa só vai lendo no celular o negócio todo bonitinho. Não é legal? Aqui é um exemplo do que eu fiz, né? Para alimentação no fim de semana para um adolescente, tá? Então, eu descrevo todas as situações sociais que esse adolescente pode ter, né? Então, assim, se estiver na praia, se estiver no churrasco, se estiver na casa dos amigos, se estiver na casa dos avós, né? Estímulo para cozinhar, se estiver no shopping, o que vai comer quando estiver no shopping. Então, gente, isso aqui, pronto, ele viu isso, né? Ele já colocou aquilo de uma forma completamente diferente na cabeça dele, tá? Uma coisa que é legal, gente, atividades para serem continuadas ou realizadas em casa. Por exemplo, a gente quando fala a gente pede um diário alimentar para o paciente, né? Quantos pacientes levam o diário alimentar para você na consulta seguinte, né? Já vou começar por aí. Pouquíssimos pacientes lembram, tá? Então, às vezes é legal a gente ter por exemplo, se eu tenho o hábito de pedir diário alimentar, faz já uma lista de transmissão no WhatsApp para todos os pacientes que estão com essa atividade pendente, já vai colocando lembretes semanais, né, para ele ir fazendo diário, por exemplo, tá? Aqui, por exemplo, eu coloquei um caderno de receitas, tá, que eu fiz durante uma consulta com as crianças. Eu pedi para elas irem selecionando, eu tinha várias receitas, e aí pedi para eles irem selecionando, eram 2 irmãozinhos, para eles selecionarem as receitas que eles queriam. E aí a gente imprimiu, eles desenharam, né, a gente vai fazendo, vai criando essas possibilidades, tá? Então a gente pode fazer dessas atividades super lúdicas, né? Então, e que não precisam de um custo muito alto, tá? Aqui, por exemplo, tem um jogo que eu desenvolvi, né, para eles, né, que assim, aqui tá só a demonstração, tá, gente? Mas depois ele ficou lindo, esse jogo ficou lindo, um jogo de tabuleiro. Cada semana tinha uma atividade para ele fazer, né? Então, quando ele chegasse depois de não sei quantas semanas lá no retorno, ia ter um prêmio. Gente, o prêmio pode ser uma coisa bem, bem boba. Por exemplo, nesse caso aqui, eu peguei uma luva de lava-louça, botei uns negócios grudados umas pedras grudadas e eu fiz lá a manopla, né, dos Vingadores, tá? Então a gente pode ter assim coisas que as tais recompensas, por exemplo, se forem para crianças, né, vai ser bacana de você ter essas recompensas nas consultas. Você não precisa gastar dinheiro para caramba, não, tá? Não precisa ser uma coisa caríssima, não, tá? Lembrar, assim, por exemplo, você pode mandar isso se for um adolescente, né? Que exercício você fez na semana passada? Vamos fazer o que essa semana? Então, assim, gente, é uma coisa boba, mas que faz muita diferença na adesão, tá? Então, o que a gente tem que lembrar? O paciente é um cliente que tem sob nossa responsabilidade técnica, tá? Então, não é uma coisa só, o paciente não é um cliente comum,
né, daquele que a pessoa vai lá para simplesmente comprar um produto ou adquirir um serviço qualquer. A gente está lidando com saúde, né? Então, isso é bem importante. Só que para atrair essas pessoas, né, para manter, a gente tem que entender que ele é cliente, aquilo que eu falei lá no início para vocês, tá? E como é que a gente tenta recaptar ou captar esses clientes, né? Normalmente, para captação, gente, aquilo que eu falei, você pode ter o contato com os médicos, com profissionais de saúde que possam indicar você, ou profissionais no colégio e tal. Isso, normalmente, o boca a boca é o que funciona. Só que o boca a boca hoje, as pessoas vão conferir você no Instagram. Tem que ter? Tem que ter. Desculpa, gente, vai ter que ter. Tá? Dá um trabalho danado, tá? Mas é um trabalho que eu vou falar para vocês. O trabalho no Instagram, por exemplo, na rede social, faz com que o paciente não esqueça de você, entende? Então, assim, é muito difícil eu conseguir conquistar pacientes novos através do Instagram, tá? Então, assim, eu posso ter não sei quantos seguidores lá, desses seguidores todos, não gente que eu não conheço, mas que também não se transformou em cliente, tá? Mas os seus clientes vão estar vendo você o tempo inteiro ali presente. Então, gente, desde que a rede social, né, começou, né, o que eu vejo é uma adesão muito maior dos meus pacientes que os retornos. Tá? Então, assim, eu não consigo clientes novos, eu não estou ali fazendo propaganda para clientes novos. Tá? O que eu estou fazendo ali é segurando os meus. Tá? O que vai acontecer é, no boca a boca, se você tem uma rede social bem feita, você consegue, a pessoa vai ouvir falar de você e depois vai lá conferir, né, quem você é na sua rede social, entende? Então é legal você ter essa presença ativa na rede social, colocando informações interessantes, receitas e tal. Então, depois olha lá no @SimoneMaiaNutri. Gente, eu faço muito menos do que eu gostaria, tá? Faço muito menos do que do que se recomenda por aí no marketing digital, tá? Mas falo para vocês que isso faz muita diferença na adesão dos seus pacientes, tá? Ter, gente, sempre contato online, ou semanal, ou quinzenal, né? Então, assim, perceber que o paciente desmarcou a consulta, né? Vi que você desmarcou, se você tiver uma secretária, né? A pessoa, não vou na consulta não e tal. Vamos remarcar? Né? Para que dia que nós vamos remarcar? Não deixa o paciente solto, né? Tipo, desmarquei, então tá bom. Cara, você não vai ver mais essa pessoa. Entende o seguinte, a pessoa desmarcou a consulta, então vamos remarcar e tal, que dia que você quer, mostra para ele a importância, poxa, eu vi que você desmarcou a sua consulta aqui, mas, pô, a gente está conseguindo um resultado tão legal, não vamos deixar solto, não. Gente, é uma presença, assim, não é mendigar, tá, gente? Tem gente que acha que isso é mendigar e tal. Não é, cara, é o teu dia a dia, é teu ganha-pão, né? Então, assim, você pode fazer isso no Telegram, na lista de transmissão do WhatsApp, tá? Então, de vez em quando, manda uma receita, manda um olá, sabe? E aí, como é que você está? Tá? Faz isso na lista de transmissão, você não precisa fazer um por um, né? Se puder fazer um por um, melhor, porque fica mais personalizado, tá? É importante fazer o lembrete dos retornos, gente, né? Então, assim, eu sempre mando aqui, essa semana tem consulta, semana que vem tem consulta. Quando eu colocava só de véspera, amanhã tem consulta, gente, a pessoa, eu esqueci. Então, já começa a avisar na semana anterior, tá? Para a pessoa se programar para a semana seguinte, ok? Lembrete de atividade. Então, assim, não esquece do diário alimentar, não esquece que eu pedi para você fazer o joguinho tal. É importante isso, tá, gente? Lembra da atividade que as pessoas esquecem, tá? Cartão da gestante, faz um cartão bonitinho e tal, para ela ir acompanhando. Uma curva de crescimento da criança que seja personalizada. Quando a pessoa vai marcar a consulta pela primeira vez, gente, eu mando informações sobre a consulta para ela. Claro que eu já fiz o meu briefing, a pessoa já conversei com a pessoa e tal, mas eu deixo algumas informações para ela dar uma lida e tal, né? Não esquecer de ir com a roupa para avaliação, né? Levar o nome de medicações que tomar e tal, isso é importante, tá? Então, assim, essa captação, gente, ou a recaptação, às vezes, assim, tira um dia e fala assim, porra, fulano que sumiu. Vai lá e cata essas pessoas de um ano atrás que desapareceram no consultório. Oi, tudo bem? Oi, sumida, sabe? Oi, sumido. Sabe aquela coisa, assim, básica? E, gente, pode parecer bobagem, mas, assim, se você atirar, pode ser que você acerte, né? Nem sempre você vai conseguir, mas a pessoa não esqueceu de você, entendeu? Então, gente, nessa captação, nessa adesão, o que a gente tem que fazer? Atrair as pessoas, mas tem que engajar essas pessoas no tratamento, tá? E aí, quando eu estiver captando esse paciente, eu vou ter que posicioná-lo, explicar para ele como é que é o tratamento, né? Negociar, se você fizer o plano, né? O plano o plano dietoterápico, ou então se você quiser fazer um programa nutricional, tá? Para depois fechar essa consulta, ou fechar esse pacote, que não é pacote, tá? Então, assim, captar cliente, gente,
é até alguma coisa, assim, a gente vai precisar desenvolver essa habilidade, né? Os pacientes podem chegar até nós, e aí, assim, uma informação equivocada, um telefone que você não atende, ou que você não informou, gente, isso já bota a pessoa para longe de você, na mão de outro profissional, tá? É isso, eu quero agradecer a vocês, já falei pra caramba, né? Mas nosso tempo é curtinho mesmo, mas eu queria, assim, quero saber se vocês conseguiram, se deu para dar uma luz aqui, se foi interessante para vocês, me contem. Eu amo, né, Simone? Adoro. Dá vontade de parar o tempo todo. Dá Meninas, vocês vontade, né? têm alguma dúvida? Coloquem. Elas ficam com vergonha, Simone, de perguntar. Bota aí Gente, no não fica com chat. vergonha não, gente, pelo amor de Deus, a gente está aqui para isso, né? Está aqui para fazer essa troca, e de repente você tem uma ideia sensacional que pode dividir com a gente também, Pois né? é, verdade, Porque verdade. isso é legal, às vezes você tem uma ideia, você tem uma metodologia sua que pode ajudar, né? Alguém quer falar? Excelente as dicas. Que bom, Giovana. O que eu posso falar assim, de contribuição que eu faço, que eu acho interessante, no meu acompanhamento, que não é pacote, mas eu falo acompanhamento nutricional, É isso. eu coloco, eu fecho esse tratamento com pagamento antecipado. Então, assim, eu não Ótimo. fico preocupada, assim, claro que eu quero que aconteça todas as consultas, mas aquilo que você mencionou de não ter adesão, de faltar, isso não acontece, porque já está pago. A consulta no cartão de crédito, divido, dou a possibilidade de dividir, mas eu recebo antecipadamente. É isso é muito importante. Esse programa nutricional, gente, Exato, é uma dica que eu gostaria de dar. Que bom, Giovana, que você já faz isso, que bom. Deixa eu ver, tem gente aqui no chat. Obrigada, gente, que bom que vocês gostaram, que é bacana para vocês, que bom que deu para adicionar alguma coisa. Alguém mais quer? O que eu quer? tenho percebido é que realmente as pessoas não querem ler. Não querem ler, e aí tá no mercado, manda um monte de foto de um monte de coisa, e você fica tentando ali dar aquele pós, né, da consulta, e ultimamente eu tenho adotado já de colocar, conforme eu vou fazendo o plano alimentar, eu já vou botando foto de tudo para ficar mais fácil, para evitar esse pós no WhatsApp toda hora, e é esse, não é? Esse pode, esse não pode, que senão vira uma loucura no meu telefone. É verdade, isso é colocar limite, gente, também isso é bem importante que você falou, Andressa. Eu sou uma pessoa que ainda acorda de manhã e vê que a pessoa 5 horas da manhã está me mandando WhatsApp, né? Ou domingo, né, de manhã cedo, né? Pessoa de madrugada, né? Outro dia, eu adoro esse caso, quer dizer, um paciente, 1h36 da manhã, mandou uma coisa assim: Simone, meu pneu do lado direito está maior do que do lado esquerdo, o que você acha que pode ser isso? Né? Então, uma hora da manhã a pessoa ficou na frente do espelho vendo que um pneu estava maior que o outro. Eu falei, cara, vai no borracheiro e manda calibrar na mesma. Deve ser uma escoliose, né? No mínimo pode ser uma escoliose. Exatamente. Então, assim, a gente realmente tem que estabelecer limite. E aí, de repente, naquele encontro inicial, fala assim: olha, eu vou ficar muito feliz de você tirar suas dúvidas, vou ter prazer em tirar suas dúvidas, mas, por favor, não liga de madrugada, não sei o que e tal. Sabe, vou responder você, mas se for no final de semana, normalmente eu não respondo, a não ser que seja uma coisa muito emergencial e tal. É bem importante isso, Andressa, colocar limites, porque as pessoas não têm limite quando tem o nosso WhatsApp. Você tem toda a razão. E agora eu estou pensando seriamente em montar uma cartilhazinha informativa sobre o desrotulando, porque eu acho que vai me ajudar muito, do que eu ficar toda hora parando, falando, ensinando, né, como é que usa e tudo mais. E Perfeito. começar a colocar eles para utilizarem o aplicativo, né? Que aí já poupa bastante esse massacre de mensagem no WhatsApp e fotos e tudo. Verdade. Eu tenho cartilha para tudo, gente. Tem e-book para tudo. Eu tenho e-book para Natal, e-book para Páscoa, e-book. Isso é uma coisa que você vai poder usar anos e anos para todo mundo, entendeu? Você pode fazer esse material que, às vezes, mesmo que o paciente não esteja com você em tratamento, manda isso numa lista de transmissão, a pessoa, olha, que dica legal que ela mandou para mim e tal, e, gente, isso faz com que a pessoa retorne para você. Gente, eu falo para vocês uma coisa, assim, tem gente que eu não vejo, sei lá, a pessoa se consultou comigo em 2000, a pessoa volta, tá? A pessoa vai achar seu telefone, vai achar seu contato e vai voltar para você. Então, assim, faça um trabalho significativo. Eu tenho certeza absoluta que assim, o retorno e a adesão vão ser sensacionais. Simone, eu queria comentar umas coisas. Assim, Claro. fiquei querendo te interromper, mas falei, não, deixa, que depois eu fui anotando aqui algumas coisas. Uma delas é que, assim, essa coisa do dia do lixo, gente. Dia do lixo, refeição livre.
assim, a refeição livre até, ela tem um nome um pouco mais suave, né? Amigável. Mas eu fico pensando, às vezes, assim, eu já peguei paciente, assim, do tipo, eu tenho, a minha refeição livre, Jamile, é sábado à noite. Mas, cara, a pessoa teve um problema na segunda-feira, e aí, assim, sabe, aquele comfort food é necessário, e ela não pode, porque a refeição livre, ou o dia do lixo, sei lá, né, como a gente queira chamar, né, não é naquele dia, é dali a 5 dias, né? E aí eu fico pensando, né? Eu tive uma paciente que aconteceu isso, e aí ela falava para mim, não, mas assim, eu não podia comer de jeito nenhum. Ela tinha tido um problema, enfim, no trabalho, sério e tal. Ela falou, nossa, era aquele dia que eu precisava comer uma coisa que me acalentasse, né? E aí eu fico pensando nisso, né? Até que ponto a gente também não vai impondo tantas regras e tantas caixinhas, né? Dia do lixo nem se fala, né? Porque assim, isso que você falou, né? Comida não é lixo, para começar. Mesmo um hambúrguer, gente, não é lixo, né? Então eu fico pensando até que ponto, né? Talvez essa pessoa. E o que aconteceu com essa minha paciente, por acaso, é que no dia seguinte ela comeu o mundo. Porque ela ficou tanto naquela coisa, naquele estresse, privação, no dia seguinte, não chegou no sábado. Então eu fico pensando assim, até que ponto a gente fica também impondo, né, tantas caixinhas, tantas regras para o paciente. E não deixa a coisa ser fluida e flexível, porque a alimentação, você vai fazer isso até ter o último suspiro, né? Então precisa ser leve, né? Tem uma coisa, eu vou compartilhar aqui com vocês. Não, peraí, deixa eu só ver onde que tá. Só um minutinho, que eu quero compartilhar um lance da exceção. Eu até falo com as pessoas sobre o controle de exceções. Deixa eu só compartilhar a tela aqui com vocês. Vocês estão enxergando? Aqui, Sim. eu faço esse tipo de trabalho aqui. É o seguinte, a pessoa vai anotando se ela teve exceção, porque às vezes assim, a pessoa não tem nem observação do que ela comeu de extra, por exemplo, entendeu? Então, assim, é uma maneira até dela perceber, né, quantas vezes ela tem feito essa abertura de exceção, né? Ela vai ver que ela às vezes comete excessos desnecessários, e aí e eu coloco aqui qual foi o motivo, qual foi a emoção associada a esse evento, né, de que a pessoa precisou comer algo, né, que não estava ali previsto. Então, assim, eu coloco isso bem claro, né, assim, deu vontade, gente? Deu vontade em plena segunda-feira? Então, assim, você já sabe que, pô, deu vontade naquele dia, então no sábado segura sua onda. Exatamente. Assim, essa tabelinha aqui com as exceções, ela é legal porque a pessoa fala assim, porra, hoje eu já tomei sorvete, porra, hoje amanhã não dá para ir pro rodízio de pizza, entende? Então é legal aqui que a pessoa tenha até esse mapeamento para ela entender como funciona, entendeu? Porque as pessoas não têm percepção dessas exceções, na maioria das vezes, entendeu? É legal, porque a pessoa visualiza bem, né? Fica uma coisa bem... Ela consegue visualizar. Né? Consegue visualizar o todo. Porque quando você faz o diário alimentar, ela escreveu no diário e largou ali. Tá? Quando você faz uma tabela de exceção, ela visualiza a semana inteira. Então fica mais fácil de entender. Entendeu? Entendendo isso, né, Simone? Que de repente, se ela abrir uma exceção na segunda, é isso que você falou, ela não vai abrir na terça, na quarta, né? Ela se permitiu naquele momento, no dia seguinte ela vai retomar. Seja uma segunda, terça, sábado, enfim, né? Exato. Quando for, né? Porque eu acho que o processo precisa ser mais leve, sabe? Eu acho que a gente... Por isso que talvez a nutrição comportamental, ela dê, né, esse tom, que eu gosto muito particularmente. Porque traz mais leveza para o processo, né? Flexibilidade. Eu acho que as pessoas precisam de flexibilidade. Né? Então, assim, é aquele lance da dicotomia que eu falo, é isso ou aquilo. E, cara, a pessoa não quer escolher aquele caminho. Né? Então, assim, é mostrar que o caminho é fluido. Né? Então, assim, eu posso colocar um hambúrguer numa terça-feira, né? Mas eu não vou tirar a minha salada, por exemplo. Entende? Sim. A pessoa, quando entra com isso, agora que eu já comi, agora já era. Né? Se eu comer na segunda-feira, eu vou passar a semana inteira comendo mal, porque eu já errei. Né? Isso é um erro que é muito comum com as pessoas, né? É um ciclo que se repete. Então, isso é uma forma inteligente da gente mostrar para a pessoa que ela pode. Assim, eu sempre uso essa frase, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Eu adoro usar essa frase, entendeu? Porque ilustra bem para o paciente. Você pode. Agora, você tem que entender o quanto isso vai te atrapalhar no teu objetivo, né? Quantas vezes, se você repetir isso todo dia, isso vai te atrapalhar no teu objetivo, entendeu? Então, flexibiliza sem engessar, né? É exatamente isso. Uma outra coisa que eu anotei aqui também, gente, é sobre a questão da habilidade de comunicação, né, que a Simone falou. Que nos dias atuais, assim, eu acho que é essencial, né? A gente aprender a lidar com essas ferramentas de comunicação. E aí, assim, ferramenta de comunicação, gente, não é estar lá no Instagram, talvez seja também, né? Mas, assim, quando eu falo ferramenta de comunicação, é essa habilidade desenvolvida dentro da consulta, né? Às vezes você entra numa consulta, enfim, de um médico, um dentista, você sai dali apaixonado, né?
pela pessoa, pelo ambiente, por tudo, né? Você sai encantado. Você quer que aquele dentista, aquele médico, aquela ginecologista, enfim, que seja, aquela psicóloga, sei lá, seja da tua vida, né? E o que será que faz isso, né? Às vezes eu fico pensando, por que você, às vezes, entra num espaço, você tem vezes assim que só de você ligar, você já não quer estar ali, né? Só da secretária te atender, você fala, não vou nem marcar, né? Porque Verdade. e eu falo muito isso, assim, as secretárias, elas, né, quem tem secretária é a porta de entrada, é o filtro, Sim. né? A gente precisa, de fato, trabalhar muito a questão de habilidade de comunicação com essas pessoas também. E aí, uma outra coisa, né, para além da habilidade de comunicação, que eu anotei, que eu acho que é super importante, né? Essa fala muito direta, não ficar, às vezes a gente é tão mecânico no atendimento, porque a gente tem tanta coisa para perguntar, não é? Sim. Avaliação antropométrica, dietética, bioquímica, a gente fica lá naquele passo a passo, e daí você nem olha, às vezes, para o paciente, você não tem essa escuta ativa do paciente, então é parar, olhar olho no olho, né? Perceber, né, qual de fato é a questão, ter um tempo, né, para estar ali plenamente, né? E aí, Simone, eu tô fazendo lá o curso de comportamental e eles falaram um curso que eu achei tão bacana, que é o setting de atendimento, né? Esse espaço. É como tem setting de filmagem, né, gente? A gente criar o setting de atendimento. E aí eu fiquei pensando, é por isso que tem médicos que eu adoro ir e tem outros que eu não quero voltar mais. Porque tem toda uma abordagem no entorno. Tem uma secretária que te atende bem, que é educada, te oferece uma água, um café, tem um médico que é empático, tem um ambiente, Isso, gente, parece pequeno, mas é mensagem subliminar, né? Aquela loja que tem aquele cheirinho no shopping, daí você já entra ali, né? É o encantamento, né? A gente chama de Exatamente. encantamento. Você tem que fazer esse processo do encantamento. No nosso módulo de nutrição comportamental, eu coloco muito isso, eu coloco isso na nossa aula, né? Quando vocês chegarem lá, não sei se já passaram pela matéria e tal, mas está lá no nosso módulo exatamente isso. Como é que cria esse ambiente, esse ambiente, set né? aí, né? Pois é, Um cantinho do café, um cantinho com uma aguinha diferente e tal. Isso faz muita diferença, E se você está atendendo pediatria, gente, isso é muito essencial, assim, porque a gente tem que focar o nosso olhar do atendimento na criança. É isso que a Simone falou, né? Algumas ferramentas, né, que a gente tem, que seja um post-it, seja um quadro branco, né, alguma réplica, enfim, um cadeirão de alimentação, né? Que você tenha frutinhas cortadas. Quando eu vou fazer atendimento de introdução alimentar, eu geralmente trabalho também, né, com isso, que às vezes a mãe está com medo de oferecer, não sabe direito o corte, enfim. Então, esse profissional é o profissional que vai diferenciar, né? Que vai diferenciar do vizinho, que vai dar um atendimento mais amplo. Mas esse espaço de atendimento precisa ser muito pensado. Eu sei que às vezes a gente atende em espaços sublocados, né? Nem sempre é fácil. Quando chego, eu atendo hoje num espaço, numa clínica, que eu subloco. Então, eu chego carregada de coisa, né? Parece uma mudança. Eu também. Né? Eu levo monte de coisa, algumas coisas eu deixo lá, mas outras eu levo, fico levando e trazendo, enfim. Mas, assim, a gente precisa criar esse ambiente, né, de acolhimento para aquela família. Né? Quem vai trabalhar com amamentação precisa estar num espaço que minimamente tem um local confortável para essa mulher amamentar, porque senão não adianta. Né? Se você trabalha focado nisso, a pessoa não consegue confortavelmente amamentar na tua frente. Então, assim, são questões que eu acho que merecem ser muito pensadas, refletidas aí, né, por todas nós, porque a gente tem que melhorar sempre, né? Acho que a ideia é essa, a gente está melhorando os nossos materiais, está atendendo cada vez melhor e criando esse ambiente de acolhimento mesmo, né? Dependendo aí do público, a demanda vai ser maior. O público pediátrico, porque o que às vezes eu vejo, eu tenho 2 filhos, né? Então, às vezes eu chegava em consultório de pediatria que não era para criança, a criança queria destruir o consultório. Mas e aí você fica ali, né, tentando conversar com o médico e tentando controlar a criança, né? Mas, de fato, porque não é um espaço próprio, né? Então, assim, isso precisa ser muito pensado, né? Muito avaliado, até para você conseguir fazer a consulta, porque às vezes você não consegue, porque a criança precisa de distração. Ela vai quebrar a balança, ela vai botar a mão no computador. Teve uma vez que eu estava no consultório, uma criança conseguiu destruir a minha balança, e aí eu vi que, de fato, eu tinha que ter essa abordagem diferenciada. E ela desconectou todos os fios do computador. Eu perdi tudo que eu tinha feito. Enfim. Não, já aconteceu comigo, quebraram o meu adipômetro. Né? Na verdade, eu não estava atendendo a criança, estava atendendo a mãe que levou uma criança que destruiu o meu consultório, entendeu? E, pois enfim, é isso, acontece. E mas, aí, assim, a gente olhar fala, essa coisa da gestão, que eu comecei falando sobre isso, né? A gente entender que a gente é empresário de nós exatamente, Simone, exatamente. Isso é bem importante. Isso é muito exatamente. Importante. A gente se forma técnico, né? Tem uma formação muito técnica em clínica, em produção, enfim. Mas, assim, a gente, na verdade, em consultório, a gente faz gestão, né, o tempo todo. Exato. E aí, gestão, gente, do ambiente, do atendimento da tua secretária, se você tiver, gestão de imposto de renda, né? Tudo isso é super importante. Então, se alguma de vocês aí está começando, está no processo, enfim,
entender, né, que a dimensão é maior. A gente fala, a Simone fala isso, a Yasmin também fala quando ela fala de montagem de consultório, porque às vezes a gente vai com um olhar muito técnico, de que assim, eu preciso calcular plano alimentar, eu preciso dar orientação, mas é tão além, né? É tão além o processo do consultório, é muito bacana, eu acho muito legal, eu adoro, mas não é só isso, né? Porque o imposto de renda vai bater a tua porta, porque, enfim, né, as coisas vão... A vigilância vai bater na sua porta. A vigilância, exatamente. Então, são muitos processos, né? E eu adorei quando você falou, ao invés de falar pacote, você falou programa, Simone. Acho que é muito nessa linha mesmo, né? Isso fideliza de alguma maneira o paciente, mas não dá aquela impressão, aquele tom de um pacote de vendas, assim, né? Parece aquela. É o sei lá. serviço, você está oferecendo o serviço, como a colega tinha acabado de falar, né? Verdade, colocou aqui. Acho que é importante mesmo. Isso aí, Mas, assim, meninas. Adorei, bom, Simone. meninas, que bom, que bom. Qualquer Muito dúvida, bom. vocês podem me acessar lá no @SimoneMaiaNutri, lá no Instagram. Né? Tem sempre esse material não fica disponível, né? Não, NutriPapo. Simone, não fica. Eu sei que esse do NutriPapo não fica um disponível, mas eu mesmo. espero. É só um bate-papo mesmo, tá bom? Sim. Muito obrigada, Simone. Super obrigada, foi ótimo. Obrigada a vocês. Um beijo, Obrigadão, meninas. Até a próxima.